Shalom. Colossenses capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, com que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém. Irmãos, no domingo passado, nós começamos a falar a respeito dessa lista de paixões que devem ser abandonadas devido ao nosso novo nascimento, a nossa conversão a Cristo Jesus. A vida depois do encontro com Cristo é uma nova vida. É uma vida para ser vivida segundo a santidade de Deus, segundo o caráter de Deus, com novos propósitos, novas atitudes, inclusive novas palavras. A Bíblia nos fala de um despojamento do passado, dos pecados do passado, da vida impura do passado, da vida de mentiras do passado, e de todas as paixões, de todos os sentimentos que são indignos do Espírito Santo de Deus. E nós falamos a respeito de ira e de indignação, e o propósito inicial era falar a respeito de todas essas paixões dessa lista e só no final fazermos uma aplicação a respeito do ensino da palavra de Deus sobre essas coisas e tecer algumas considerações que são reconfortantes para nós, que trazem consolo para nós. Mas eu percebi que alguns irmãos foram particularmente sensibilizados por aquilo que nós falamos no domingo passado.
E então, orando a respeito dessas coisas, eu resolvi não esperar chegar até o fim dessa lista para trazer essas considerações, essas palavras de consolo. Para algumas pessoas é bastante pesado ouvir determinadas verdades a respeito do nosso ser, da nossa estrutura humana. Então, eu desejo nesta manhã fazer aquelas considerações, tecer aquelas considerações, fazer aquelas aplicações a respeito do que já foi dito e assim, no desenvolvimento de cada uma dessas paixões que devem ser abandonadas, nós faremos também as devidas considerações e aplicações. Eu creio que fica mais suave, menos pesado assim. Porque, na verdade, Deus nos responsabiliza por vivermos santamente na presença dEle em todas as coisas. O imperativo de Deus é: sede santos, porque eu sou santo. O chamado de Deus para Abraão é o chamado que cada um de nós recebe da parte de Deus. Anda na minha presença e sê perfeito. Como filhos de Deus, nós precisamos, no nosso comportamento do dia a dia, transmitir o caráter de Deus. E Deus está em nós, o Espírito Santo de Deus está em nós para nos possibilitar isto. Nós não temos desculpa, não temos justificativa para continuar pecando depois que Deus nos encontrou em Cristo Jesus. Acabamos de ouvir que aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo e não de Deus. Como filhos de Deus, nós pecamos às vezes, mas não vivemos mais na prática contínua do pecado. O pecado, a partir do momento em que nós recebemos a graça de Deus em Cristo Jesus, ele é acidental em nossa vida. Precisa ser assim. É por isso que o apóstolo João diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, então não pode ser uma coisa natural no crente viver dominado pelas paixões. É por isso que nesse texto que nós lemos, a palavra de Deus está falando em arrependimento, em despojamento do velho homem. E a lista que nós começamos a analisar é uma lista de paixões que não devem dominar a vida do crente. Nós falamos sobre ira e indignação. E a primeira consideração que eu quero fazer com os irmãos é que passar por sentimentos de ira e de indignação é inevitável, por causa da queda. Nós ainda carregamos conosco a velha natureza como se arrastássemos um corpo morto conosco.
Então é inevitável que nós, às vezes, nos irritemos, nos indignemos e fiquemos com raiva. Mas isso não pode nos dominar a tal ponto que nós hajamos segundo o impulso da ira, da indignação, da raiva. Nós temos exemplos de pessoas piedosas na Bíblia que se indignaram, que se irritaram, que ficaram irados. Como Moisés. A Bíblia descreve o caráter de Moisés depois da sua conversão, depois que ele passou 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas. A Bíblia descreve o caráter de Moisés dizendo assim: era Moisés um homem muito manso, o mais manso daqueles que já viveram sobre a terra. Ou seja, completamente o oposto do homem irritado, rancoroso. Mas na última vez que Moisés falou com Faraó, as palavras que a Bíblia nos contam, o final dessa entrevista é que Moisés saiu da presença de Faraó ardendo em ira. Faraó tinha encerrado a entrevista dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, não apareça mais na minha presença, porque no dia em que você voltar a ver o meu rosto, você vai morrer. E depois que Moisés disse tudo o que tinha para dizer, a Bíblia diz que ele saiu da presença de Faraó ardendo em ira. Ele ardeu em ira, mas ele não agiu segundo essa ira. Ele não xingou Faraó, ele não se exasperou com Faraó, ele não disse palavras ofensivas para Faraó, ele não xingou Faraó. Ele dominou a sua ira. E é interessante que no original grego da palavra manso, quando Jesus fala assim: e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, a palavra no original para manso é uma palavra que significa controlado. Se refere ao cavalo que está controlado pelas rédeas, pelo freio. Ou seja, o cavalo tem a força e o poder de se atirar e disparar, mas ele está amansado, ele está controlado. A mansidão se refere aos sentimentos sob controle, sob domínio. Ser manso não é ser capacho de ninguém, não é ser passivo. É ser alguém que tem energia, que tem poder para reagir, mas que se domina.
por causa da palavra de Deus, por causa do amor de Deus. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Ou seja, a palavra de Deus, ela faz provisão para a possibilidade de nós passarmos por sentimentos de ira e de indignação. É possível acontecer que nós nos sintamos irados, indignados e não pequemos. Desde que nós nos dominemos. E isso é possível por causa da presença do Espírito Santo em nós, que é manso e que nos dá o domínio próprio. Além do mais, a Bíblia também diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então não adianta. Não adianta ficar bravo, não adianta xingar, não adianta espernear, não adianta gritar. Porque, na verdade, irmãos, isso é uma reação de vingança. Já pensaram nisso? Quando a gente se indigna, quando a gente se irrita, se exaspera com alguém e reage, movido pela exasperação, pela raiva, nós estamos nos vingando a nós mesmos. E Deus nos proíbe disso. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Nós lemos no domingo passado, no Salmo 37, deixa a ira, abandona o furor, não te irrites. Então, a primeira consideração é que nós não temos condições de perfeitamente nunca nos irritarmos. É impossível evitar completamente a irritação, a indignação, a raiva, a ira. Mas é possível não permitir que essas paixões nos dominem e nos façam agir segundo elas. A outra consideração é que nós temos em nós, pelo poder do Espírito Santo, a capacidade de sermos mansos. Jesus Cristo disse que nós deveríamos seguir o seu exemplo. Aprendei de mim, disse ele, que sou manso e humilde de coração e achareis paz para as vossas almas. Mas aí a gente se lembra de que Jesus Cristo, ele teve algumas reações que nós poderíamos chamar de indignação e de ira. Jesus se indignou com os vendilhões do templo, aqueles que estavam fazendo da casa de Deus um lugar de comércio, uma feira. E o que é que Jesus fez? Pegou um chicote e saiu dando lapada em todos aqueles vendedores, derrubando a mesa dos cambistas.
E a gente não pode imaginar Jesus fazendo isso delicadamente. Dá licença aqui que eu vou derrubar a sua mesa. Eu vou te dar uma lapada aqui com esse chicote, mas vai doer mais em mim do que em você. Não foi assim. Jesus, várias vezes, ele usou palavras duras contra os escribas e os fariseus, por causa da sua hipocrisia, por causa dos seus erros. Só que Jesus era Deus. Há muitas referências na Bíblia a respeito da ira de Deus, inclusive aqui, no texto que nós lemos. Mas a ira de Deus, a ira e a indignação de Jesus Cristo não eram paixões como as nossas. Eram sentimentos de justiça. Eles estavam fazendo a justiça que deveria ser feita. Nós não temos condições para isso. Qual é a aplicação disso, irmãos? É que nós precisamos, e aqui nós estamos nos repetindo, mas isso é necessário, nós precisamos dedicar tempo dia a dia para a oração e para estudo da palavra de Deus. Porque sem dependência de Deus, sem comunhão com Deus, nós não vamos ter domínio próprio, nós não vamos ter condições de resistir às paixões que continuam a nos assediar, a nos oprimir. Nós precisamos estar vigilantes o tempo todo, orando o tempo todo, a fim de que a nossa fé se fortaleça no contato com Deus e com a sua palavra. É na oração e no estudo da palavra de Deus que nós conhecemos melhor a Deus e o seu caráter, e que o caráter de Deus vai dominando o nosso. Há uma passagem nos Salmos que é linda, e que no original ela diz que quando nós olhamos para a face de Deus, a nossa face vai se tornando semelhante à dele. Quanto mais nós falamos com Deus em oração, mais nós nos tornamos parecidos com Deus, especialmente na nossa maneira de viver. Não apenas o semblante, mas a palavra de Deus vai nos tornando semelhantes a Ele. A nossa vida diária vai se tornando semelhante à de Cristo, inclusive no aspecto da mansidão. A Fátima é testemunha da libertação e da transformação que Deus operou no meu caráter, com relação a essas coisas. Nós costumamos dizer que há pessoas de pavio curto. Eu não tinha pavio. E Deus me levou a buscá-lo a respeito disso com fervor, com dependência, com humildade. Nós precisamos clamar a Deus por isso.
Tiago diz que se alguém precisa da sabedoria, deve pedir a Deus, porque Ele dá. E viver com mansidão é viver com sabedoria. É possível viver sem responder às paixões de ira e de indignação. Podem crer nisso. Mas é preciso buscar a Deus, seriamente, sinceramente. E então Deus vai nos tornar mansos, pacientes, humildes. A Bíblia diz que o amor é paciente, é benigno. Mas há uma palavra lá no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios que eu acho fantástica. Lá diz assim: o amor não se exaspera. Sabe o que é exasperar? É perder a paciência, é ficar irritado, nervoso, é julgar as coisas, chutar as coisas, gritar, xingar, bater porta. Quem é dominado pelo amor não se exaspera, não apela, não perde a calma. E depois que diz o amor não se exaspera, vem uma outra expressão que está ligada com essa palavra. É que o amor não se ressente do mal. Ou seja, além de não se exasperar, ele não fica magoado. Eu ficava magoado por nada. Além de exasperar, eu ficava magoado. Ué, mas fui eu que fiquei exasperado. Para que eu vou ficar ressentido? A outra pessoa, que quase sempre a vítima era aquela ali, é que dava um jeito para contornar as coisas. Irmãos, vamos acabar com isso. Não precisa. É uma perda de tempo tão grande, uma perda de esforço, uma perda de vida. É só pedir a Deus. Eu te garanto que Deus dá. Bom, mas aí vem a palavra seguinte. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade. E aqui tem um nó difícil de desfazer. Porque essa palavra, ela se refere a uma inclinação perversa da nossa mente. É uma perversidade de disposição que deseja o mal. Nós conhecemos a maldade por outras palavras, por alguns dos sinônimos
que essa palavra tem no original. Geralmente, quando nós falamos de maldade na nossa língua, nós estamos pensando em algum ato que causou prejuízo a alguém, que feriu alguém. Ah, que maldade! Mas aqui, no original grego, maldade essencialmente é hipocrisia. É aquele viver que uma pessoa fabrica para se dar bem, para impressionar bem os outros e para disfarçar a sua malignidade. Alguém que quer se introduzir na igreja, no meio dos crentes, para se passar por crente, às vezes consegue aparentemente ser um crente melhor do que um crente verdadeiro. Por quê? Porque ela vai procurar não errar, ela vai procurar parecer um crente seguindo determinados conceitos, determinados comportamentos que a façam parecer um crente. Mas ela é uma hipócrita. É uma pessoa maligna, que se veste de cordeiro, mas que por dentro é um lobo. Então, maldade é ser um lobo vestido de cordeiro. É tratar alguém com hipocrisia, fingimento. A queda nos habilitou a sermos pessoas fingidas, a nos disfarçarmos, a sermos hipócritas, e isso é mentira, é uma vida de mentira. Nós costumamos dissimular para esconder aquilo que realmente nós somos. Então nós odiamos alguém e fingimos que amamos. Nós temos desprezo por alguém e fingimos que gostamos daquela pessoa. O senso comum costuma chamar isso de duas caras. Certa vez a filha de um pastor pentecostal disse que o seu pai era um anjo na igreja e um cavalo em casa. Duas vidas. Então, na igreja ele dissimulava, ele fingia, ele era um hipócrita. Nós somos muito tentados a vivermos assim, a vivermos de aparência. Nós não queremos que as pessoas conheçam o nosso verdadeiro íntimo, nós não queremos que as pessoas saibam que nós somos doentes psicologicamente falando, emocionalmente falando. E então nós dissimulamos, nós fingimos, nós aparentamos uma coisa que nós não somos. Isso é maldade. Eu disse que essa palavra é um nó porque é uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Eu me lembro do tempo em que
se eu via na rua uma pessoa com quem eu não queria falar, eu me escondia dela. Irmãos, eu já saí de um lado da rua e atravessei para o outro, porque eu vi que vinha lá alguém com quem eu não queria me encontrar. Isso é maldade. Isso é hipocrisia. Quando você se esconde de alguém, você está sendo maldoso, você está sendo hipócrita. Quando Deus me concedeu libertação dessas coisas, porque eu clamei por isso muito tempo, aconteceu algo que eu jamais imaginaria. Na primeira oportunidade que eu tive, depois da libertação, de demonstrar aquilo que Deus tinha feito comigo, eu estava indo por uma calçada, e lá do outro lado vinha alguém de quem antes eu fugia. Porque toda vez que a gente se encontrava com essa pessoa, era um gasto de tempo, porque essa pessoa falava o tempo todo, reclamava o tempo todo, murmurava o tempo todo. Era insuportável ouvir. Então, eu sempre que podia, eu evitava essa pessoa. Mas depois que Deus me concedeu libertação, um dia eu estava indo e essa pessoa vinha do outro lado da rua e ela não estava me vendo. Eu podia simplesmente ter prosseguido, nem precisava fugir. Mas aí, irmãos, eu fui tomado por uma alegria muito grande. Que satisfação, que coisa maravilhosa é a libertação da hipocrisia. Eu, com alegria, eu gritei para aquela pessoa, fiz sinal para ela, sabendo o que ia acontecer. Mas sabe o que aconteceu inesperadamente? Essa pessoa que nunca passava batido, ela acenou para mim, deu um oi e foi embora. Vale a pena viver segundo a vontade de Deus. Podem ter absoluta certeza disso. Um dos exemplos de hipocrisia que nós temos na Bíblia é Judas. Judas era um cara maldoso, segundo o significado da palavra aqui. O seu coração era cheio de maldade. A Bíblia diz que Judas era ladrão. Ele roubava do dinheiro do caixa dos apóstolos. Ele fingiu ser crente o tempo todo em 3 anos de convívio diário com Jesus. Ele estava ali diante de Deus, na presença de Deus e fingindo o tempo todo. E aí, então, quando chegou a hora, ele fez o ato da traição
ele consumou a sua hipocrisia, ele consumou a sua maldade, traindo Jesus Cristo. E com um beijo, olha só. Era a forma mais íntima de saudação. Quando nós queremos praticar uma vingança contra alguém, nós nos transformamos em pessoas dissimuladas para podermos dar o troco, para aguardar o tempo da retribuição. A maldade, ela é algo sombrio, sinistro. Porque a essência de Satanás é isto. É a hipocrisia, é o fingimento, é a dissimulação, é a mentira. E quando alguém se comporta assim, ele está sendo semelhante ao diabo. Eu quero encerrar hoje falando a respeito do relato de um missionário que trabalhou com tribos remotas numa das ilhas do Oceano Pacífico. Ele trabalhou vários anos aprendendo a língua desse povo remoto, de uma cultura completamente diferente. E quando ele começou a pregar o evangelho para esse povo, aconteceu algo muito desconcertante para ele. Ele contou a história de Jesus. E no final, ele descobriu que das pessoas, dos personagens da história de Jesus, a pessoa que esse povo mais gostou e que tomou como modelo foi Judas, e não Jesus. É que na cultura desse povo, era um ato heróico conseguir enganar alguém através do fingimento, da hipocrisia, da dissimulação, a fim de que a vítima jamais pudesse esperar um ato de maldade. E então, quando a vítima estava plenamente cevada, plenamente certa, confiante no outro, então aquele hipócrita atacava a vítima e a matava. Essa capacidade de seduzir, de dominar pela hipocrisia, era uma grande virtude para esse povo, e eles adoraram quando ouviram o que Judas fez contra Jesus. Faz parte do ser humano. Mas nós não podemos viver assim. Qualquer hipocrisia, qualquer fingimento, qualquer dissimulação é coisa do diabo. A Bíblia diz que nós precisamos falar a verdade. Nós vamos chegar aqui na questão da mentira. A mentira
vai ser falada de forma mais detalhada depois, justamente porque ela vai entrar em alguns aspectos que nós não estamos abordando aqui. Mas viver com hipocrisia, viver dissimuladamente, é uma mentira. Nós precisamos ser inteiramente verdadeiros uns com os outros, transparentes. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Nós não podemos deixar que as pessoas pensem a respeito de nós aquilo que nós não somos. Nós fazemos isso por medo, por conveniência, por covardia. E nada disso é de Deus. Então, irmãos, temos o Espírito Santo de Deus em nós. Ele nos convence de pecado. Nós sabemos quando estamos fora dos caminhos de Deus. E precisamos confessar isso e deixar isso. Nós estamos falando de coisas que precisam ser abandonadas, precisam ser deixadas. Porém, agora despojai-vos igualmente de tudo isto. É deixar de lado, é abandonar, é arrepender, é não fazer mais, é não viver mais assim, é viver segundo Deus, é viver segundo o caráter de Deus. Que Deus, pois, nos abençoe e nos capacite para uma vida de inteira obediência à palavra dele. Porque se nós queremos ser felizes, se nós queremos alcançar realização, se nós queremos conhecer o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro significado da vida, o verdadeiro prazer da vida, se nós queremos conhecer a verdadeira vida, nós precisamos obedecer a Deus, viver segundo a santidade, a verdade e a justiça de Deus. E nós precisamos fazer isso urgentemente. Quanto mais tempo nós demorarmos, mais infelizes, frustrados, derrotados nós seremos. Vamos conhecer a vida com Deus de verdade, de fato, na experiência do dia a dia, porque vale a pena. Como vale a pena. Amém.